Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Oi, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Joia? Então vamos lá, vou relembrar aqui. Meu nome é Ana Cláudia Oliveira, eu sou professora e contadora de histórias. E hoje eu trouxe mais uma história aqui para contar para vocês. Vamos lá? Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quá, despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quá, despertei. Há muitos e muitos anos atrás, existia um príncipe aqui no Brasil. Vocês sabiam disso? Sim, um príncipe. Um príncipe que era filho da princesa Aquatune e ela deu um nome para seu filho de Zumbi. Vocês conhecem Zumbi? Mas calma lá! Esse zumbi que eu tô falando para vocês não é esse zumbi que vocês estão pensando, não. Não é esse zumbi dos filmes de terror. Não, tenho medo desse zumbi. Esse zumbi que eu tô contando para vocês é Zumbi de Palmares. Um príncipe que nasceu aqui no Brasil. Ele era um menino forte, corajoso, destemido. Zumbi era filho da princesa Aquatune e sobrinho do rei Gunga Zunga. Zumbi cresceu no quilombo dos Palmares, correndo, brincando, saltitando como vocês aí na casa, que correm, são muito alegres e muito faceiros. Zumbi também era assim. Zumbi tinha no sangue a alma de guerreiro. Só que quando o Zumbi tinha 7 anos, ele foi capturado. Zumbi foi capturado por um feitor de escravos. Feitor de escravos é aquele homem que trabalha para o senhor dele, capturando negros, escravos fugitivos e os leva de novo para a senzala. Zumbi não era fugitivo
mas foi capturado e entregue para um padre jesuíta. Lá, com esse padre, o Zumbi aprendeu português e latim. Mas eu tenho certeza que ele não era feliz lá. Porque pense, 7 anos ser capturado, ficar longe do convívio dos seus pais e privado totalmente da sua liberdade. Mas Zumbi, que era um menino esperto, se tornou um homem muito forte, muito guerreiro, e com todo o conhecimento que adquiriu, com todo aquele conhecimento que ele tinha também de guerra, quando ele conseguiu se libertar desse cativeiro, ele voltou para Palmares e lá, junto com Dandara, os dois lutaram bravamente para que todos os seus companheiros de cor fossem livres. E assim ele fez, durante muito tempo. Só que em 1695, quando o Zumbi tinha 40 anos, um feitor de escravo novamente o capturou, o maltratou e tirou a vida de Zumbi. E é por isso que o dia 20 de novembro marca toda a luta, a representatividade e a resistência do povo negro. Agbamari Walatsi Ilumi. Odo, axé odo, axé odo, axé odo. Odo, axé odo, axé odo, axé odo. E foi assim que eu trouxe a história de Zumbi de Palmares para vocês. Essa história entrou por uma porta e vai sair pela outra. Depois a Ana volta e te conta outra. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisaine, trabalho na Escola Plauto e estamos aqui mais um dia para uma aula de língua portuguesa. Vamos começar? O material para a aula de hoje será o seu caderno, seu lápis e sua borracha. Em seu caderno, você vai escrever a data, 20 de novembro de 2020, e o nome completo, nome e sobrenome com letra maiúscula. Enquanto vocês escrevem o nome, a professora vai lendo os objetivos. Compreender a origem do Dia da Consciência Negra e sua importância. Perceber a diversidade étnico-cultural brasileira por meio de um conto literário. Estimular a linguagem oral através do gênero textual conto. Identificar encontros consonantais nas palavras. Agora, crianças, eu convido vocês a fazer um passeio nesta floresta. Vamos lá? Caminhando pela grama, vamos entrando na floresta e podemos observar várias árvores. Umas têm o tronco mais grosso, outras mais fino, mas umas são altas, outras são baixas e suas folhas são de um verde lindo. Mas perceberam que os tons de verde são diferentes? E as flores são lindas, iguais e diferentes. Uma é vermelha, a outra é branca, mas as duas são flores e uma não rouba a beleza da outra. E cada uma ocupa o seu lugar na natureza. Olha os peixes, são muitos e coloridos. Tem peixes de várias cores. Tem preto, branco, cinza, laranja, amarelo, pintado e todos nadam em perfeita harmonia, cada um respeitando o seu espaço. E as zebras, todas são listradas, mas cada listra forma um desenho com posição diferente, igual à nossa impressão digital. Não há uma zebra igual à outra. Na natureza, as coisas não são todas iguais. Vocês puderam observar na floresta, os peixes, as flores e os animais. E com as pessoas também é a mesma coisa.
nós somos diferentes. Uma pessoa não é igual a outra, cada uma é única. Mas nenhuma é melhor do que a outra. Cada uma é importante do seu jeitinho. Agora, a professora vai contar para vocês o conto Flávia e o Bolo de Chocolate. É uma história onde a menina, ela não se aceita como ela é. Vamos ver o desenrolar dessa história? O nome desse conto é Flávia e o Bolo de Chocolate. Quem escreveu foi a jornalista Miriam Leitão e quem fez as ilustrações foi Bruna Assis Brasil. Flávia e o Bolo de Chocolate. Rita era uma mulher boa e especial, muito especial. Mas ela andava triste, porque ela queria ser mãe e não conseguia. Então, ela teve uma ideia. Procurou e num abrigo ela encontrou. Ela encontrou uma menina linda. Quando pegou-a nos braços, ela se apaixonou pela menina e a menina se apaixonou por ela. Rita levou-a para casa e deu a ela o nome de Flávia. As duas estavam tão felizes que Rita resolveu levar Flávia para passear. Ela pegou o carrinho da Flávia, que ela já tinha comprado, colocou Flávia sentadinha no carrinho e saiu para passear na praça. Chegando lá, tinha muitos vizinhos e ela toda feliz apresentava a Flávia. Olha, minha filha, ela não é linda? Todos falaram, com certeza, ela é linda. Mas lá tinha uma vizinha que era muito invejosa e que não gostava de ver ninguém feliz. Olhou para a Flávia, olhou para a Rita e falou assim: a Flávia, ela é bem diferente de você. Ela não pode ser sua filha. A Rita ficou muito triste. Para não brigar com essa vizinha, ela voltou para casa. Chegando em casa, elas continuaram sua vida. As duas se davam muito bem e Rita amava Flávia do jeitinho que ela era. Ah, Flávia cresceu, forte, sabida, inteligente. Tudo ela queria ver, compreender e entender. Aí a Flávia, quando foi um dia, ela acordou meio chateada. Ela achava estranho que ela não era parecida com a sua mãe. E isso deixou ela triste e ela começou a chorar. Flávia chegou para sua mãe e falou: por que eu sou diferente de você? Sua mãe, a Rita, disse bem assim para ela: você é linda. Mas Flávia falou: eu não quero ser marrom, eu quero ser branca igual a você. Eu não gosto de marrom, marrom é uma cor feia. Rita, como amava Flávia, disse para ela: muito bem, minha filha, de hoje em diante, na nossa casa, não vamos fazer mais bolo de chocolate. Não vai mais ter bolo de chocolate. Mãe, bolo de chocolate eu adoro. Não pode. E brigadeiro? Brigadeiro pode? Brigadeiro não pode. Porque brigadeiro é marrom, bem marrom. A Flávia já não estava gostando nada daquilo, mas mesmo assim ela perguntou: e sorvete e picolé pode? A Rita respondeu: não pode. Só se for de morango, creme, chocolate não pode. Ou de coco. Flávia pensou: de coco é bom, mas o de chocolate é bem melhor. Aí ela falou assim: mamãe, vamos para a praia hoje? Rita disse para ela: Flávia, nós não podemos ir para a praia, porque o sol vai bater na sua pele e vai deixar você mais marrom.
E também você não gosta da minha pele branca? Se bater na minha pele, ela vai ficar marrom. E você não gosta que a minha pele seja marrom. Você até quer ser branca como eu? Ara, tudo que é legal de fazer eu não posso fazer. Mas ela pensou em outra coisa. Mamãe, vamos à praça? Vamos. Na praça, Rita foi e levou a Flávia. E você também pode levar o seu cachorro Cacau. Leva o seu cachorro Cacau para ele ficar brincando com você na caixa de areia. Então, lá foi a Flávia, estava brincando com o Cacau na caixa de areia. Rita ficou de longe olhando. E ela falou: Flávia, você não acha que o seu cachorro Cacau é marrom? E a areia? A areia da caixa também é marrom. Ah, tudo que eu quero fazer eu não posso. Flávia ficou nervosa. Aí ela falou assim: mãe, me explica por que eu sou diferente? As pessoas são diferentes, mas são todas iguais. Ou você entendeu, Flávia? Não, não entendi. Igual é diferente de diferente? Sim, as pessoas são diferentes, mas são iguais. Igual às flores. Todas são flores, mas elas são diferentes. Mãe, mas eu não entendo por que eu sou marrom e você é branca. Flávia, eu amo você do jeitinho que você é, sem tirar nem pôr. Aí a Flávia já estava ficando nervosa. Aí ela falou para a mamãe dela: e no Brasil? No Brasil tem pessoas marrom, bem marrom, assim da minha cor? Tem sim, Flávia. Tem pessoas marrom, pessoas negras, pessoas brancas. Tem também os com os olhinhos puxadinhos, que são os japoneses, os de cabelo liso, de pele morena, que são os índios. No Brasil, Flávia, tem gente de toda a cor. Aí, Flávia ficou pensando e ela começou a pensar: eu sou muito importante, a minha cor é muito importante. Aí ela pediu para a mamãe dela: mamãe, faz um bolo de chocolate para mim, bem gostoso, assim, bem da minha cor. E Rita preparou o bolo para a Flávia. E a partir desse dia, Flávia se aceitou a cor que ela era e viu que ela era importante e era única. Linda essa história, não foi? A história onde Flávia, ela teve que aceitar ela como ela era. Isso é muito importante, porque nós somos únicos. E não é porque a gente é diferente do outro que um é melhor que o outro, não é verdade? Flávia perguntou para a mãe dela se no Brasil existia pessoas marrom como ela. Com certeza tem. No Brasil tem pessoas de várias raças. Olhem essas imagens das crianças, né? Elas estão juntas, com certeza. Elas sofreram preconceito, mas isso não não impediu que elas estivessem juntas. E aqui essas duas famílias, como a mãe da Flávia, ali nós temos uma família de pele clara, branca, que adotou crianças negras. E aqui nós temos uma família negra que adotou uma criança branca. O que vale é o amor. Por que a professora está falando isso? Porque hoje, crianças, hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Dia da consciência. O que é consciência? Consciência é você pensar, é você refletir. Logo depois vem a palavra negra. Por que negra? Consciência negra. Refletir tudo o que aconteceu com o povo negro, desde que eles foram trazidos lá da África, através de navios negreiros. Eles ficavam em porões muito quentes, muitas vezes eles passavam fome e quando morriam, muitas vezes morriam de tristeza, eles eram atirados ao mar. E quando eles chegavam ao Brasil, eles eram
vendidos como mercadorias e serviam de escravos nas fazendas. E as famílias, crianças, as famílias eram separadas. Vinha o pai, a mãe e os filhos, mas cada uma ia para uma fazenda diferente e muitas vezes nunca mais se viam. Então, o que esse dia só existe porque lá no passado o povo negro sofreu muito. E eu pergunto a vocês, o que nós, estamos fazendo para mudar o que está errado? O que nós como sociedade estamos fazendo para mudar essa situação da discriminação do povo negro? Então, esse dia existe porque lá no passado teve um homem muito importante. Vamos conhecê-lo? Zumbi dos Palmares. Quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do maior quilombo que já existiu no Brasil, o Quilombo dos Palmares. Zumbi foi aquele que tentou convencer os escravos que eles podiam pensar diferente, que tinham o direito de ser livres e deveriam tentar fugir, independente de qualquer coisa, para ter uma vida digna. Ele é visto por muitos hoje como um dos símbolos de resistência e luta dos africanos contra a sua escravização no contexto do Brasil colonial. Zumbi dos Palmares foi morto no dia 20 de novembro de 1695, depois que seu esconderijo foi denunciado. Aqui, Zumbi dos Palmares fala do quilombo, ele vivia no Quilombo dos Palmares. O que é um quilombo? Quilombo, aqui nós temos uma imagem, É um lugar, um espaço muito grande, onde os escravos, eles fugiam para lá para ficarem livres, e ali eles criavam seus filhos, eles tiravam toda a sua subsistência da terra, eles plantavam, eles colhiam, e ali eles não eram escravos. Desse lado direito, nós temos uma imagem de um quilombo. Ainda hoje existem comunidades quilombolas e eles vivem também na simplicidade como era antes, Mas aqui vocês podem perceber que a casa já está coberta de telha, mas observem a parede da casa. É muito parecida com a parede da casa do passado, lá do Quilombo dos Palmares. Ela era feita de barro, Aqui, crianças, nós temos negros e negras que fazem a sua própria história, porque nós temos que respeitar e dar oportunidades para as pessoas negras, porque elas são capazes e quando elas conseguem se destacar, elas fazem muitas coisas bem bacanas para a sociedade. Nós temos ali no esporte, o nosso Rei Pelé, na música se destaca a cantora Isa, na educação, a professora Elisane, que eu estou muito feliz de estar aqui representando a nossa raça negra, Trabalhando as aulas para vocês. A escritora Kilsan, que ela é reconhecida pela ONU, ela escreve livros infantis. No cinema, teatro e televisão, nós temos o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. E na política, o nosso ex-presidente Barack Obama. Crianças, vamos retomar um pouco a história de Flávia e o bolo de chocolate? Rita estava triste porque ela não conseguia ser mãe. E a Rita começou a procurar uma criança que não tinha mãe para ela adotar. Mas, quando ela foi passear na praça, uma vizinha disse que Flávia não era sua filha e ela ficou muito brava. E juntas, ela e sua filha Flávia iam passear na praia, na praça, no teatro. Mas Flávia disse que não gostava de ser marrom, não gostava da cor marrom. Aí Rita falou que ela não ia poder mais comer brigadeiro. Ela só ia poder comer sorvete de creme de chocolate, não. E Flávia perguntou se no Brasil tinha pessoas marrom como ela. Vocês podem prestar atenção, crianças, que nessas palavras está destacado duas letras.
duas consoantes. Uma consoante sempre seguida de R. Nós chamamos a esse encontro consonantal. É quando as consoantes aparecem juntas na mesma palavra. PR, BR, CR, aqui BR novamente e TR estão destacados. Agora, para nós fixarmos, aprender melhor, nós vamos fazer uma atividade quebra-cabeça dos encontros vocálicos. E eu vou convidar a professora Edilene para participar dessa atividade. Tudo bem? Tudo bem, professora Elisane. E vocês, crianças, tudo bem em casa? Continuem lá, se cuidando cada vez mais. Então vamos lá, professora. Crianças, nós temos aqui uma parte das imagens, do nosso quebra-cabeça. E nós vamos ver se nessas palavras existe encontro consonantal. Eu vou pegar aqui a metade do quebra-cabeça, vou repartir com a professora Edilene. Então, se tem 8 ali, eu vou dar 4 para ela e 4 para mim. Muito bem. Aí, você começa, professora. Ah, eu fiquei com os 4 primeiros. Ficou com os 4 primeiros? Lembra da bruxa? Lembro. Olha ela aqui, ó. Ah, é mesmo. Bruxa, BR, Bruxa. Agora, posso eu? Muito bem. Aqui, eu tenho fru, FRU. O quebra-cabeça, ele tem que se encaixar as imagens bem certinho. Então, eu não vou poder colocar aqui, ó. Não vai dar certo a imagem. Então, frutas, vai aqui. Olha só, frutas. Olha esse. Olha. Ui, que medo. Olhem esse aqui, que medo. O que será que ele vai formar? É o dragão. Olha lá, professora, tem o DR. DR, o DR, Agora aqui, eu tenho a outra metade do quebra-cabeça. Aonde que eu vou encaixar? E tem o encontro consonantal, VR. Ah, acho que vai aqui, ó. Tá certo, professora Edilene? Está certo. Livro. Olá, esse você falou das flores. Olha que legal. É mesmo. O cravo. Lá no começo da tua aula, professora. Muito bem, CR, Cravo. Aqui eu tenho outra metade. Será onde que vai se encaixar para formar o quebra-cabeça? E nós temos aqui encontro consonantal, o T e o R. Eu acho que... Será que aqui não? É verde, mas não é esse aqui. Tem que ser a mesma imagem. Ah, tá. Aqui, trator. Esse, olha, é um inseto. Ele gosta de cantar lá na nossa casa. Tem o GR ali, do grilo. Isso. E aqui, o último que sobrou, não está difícil. Aqui nós temos o encontro consonantal na palavra praia, PR. Você pode ler os 4 primeiros, professora? Vamos lá? Bruxa, cravo, dragão e frutas. Muito bem. Eu vou ler aqui. Grilo, praia, trator e livro. Muito bem, crianças. Foi muito legal montar esses quebra-cabeça, Tchau, agora, professora Elisane. você Tchau, já vai, crianças. professora? Então, tá bom. Terminamos a nossa atividade. Agora, crianças, nós vamos passar aqui para a TV para nós lermos a família silábica. Do BR, bruxa, bra, leiam comigo, não esqueçam. Acompanhem aí. Bruxa, bra, bre, bri, bro, bru. Estão lendo junto? Cravo, cra, cre, cri, cro, cru. Dragão, dra, dre, dri, dro, dru. Frutas, fra, fre, fri, fro, fru. Terminou? Não. Lembram lá na mesa? Tinha 4, mas tinha mais 4. Vamos lá? Grilo, gra, gre, gri, gro, gru. Praia, pra, pre, pri, pro, pru. Trator, tra, tre, tri, tro, tru. Livro, vra, vre, vri, vro, vru. Agora, crianças, nós vamos fazer uma outra atividade muito legal. Que
letra é essa? Ah, vocês reconheceram? É a letra R. E ele está falando, sou intrometido e inteligente. Será que ele é intrometido e será que ele é inteligente? Tem até uma música. Então vamos lá, vamos cantar a música e daí já vamos fazer a atividade. Esse R é muito intrometido. Quando entra na palavra, ele muda o sentido. Ou esse R é muito inteligente. Quando entra na palavra, ela fica diferente. Então nós vamos ver como vai ficar as palavras. Será que o R muda mesmo o sentido das palavras? Será que esse R deixa mesmo as palavras diferentes? Então vamos lá, crianças. Aqui nós temos a imagem do fio, fio de luz. Então, fio, F-I-O, fio. E o R, ele é intrometido, ele diz que quando entra na palavra ele muda o sentido. Então vamos ver como que vai ficar. Vamos colocar o F e vamos colocar o R intrometido, até vou fazer ele com vermelho, para ele ficar isso. Aqui, realmente, crianças, olha só, mudou. Aqui tá fio e lá ficou frio. O R, ele é mesmo muito inteligente. Quando ele entra na palavra, ela fica diferente. E essa palavra aqui? Pato, né? A imagem, pato. Então, vamos escrever aqui, pato. Vamos ver se o R se intrometer ali e será que ele vai mudar o sentido? Vamos ver como que vai ficar. Vamos lá. Crianças, eu já estou percebendo. Ficou diferente. Mudou o sentido. Olha só. Pato, quando o R entrou depois da consoante, ficou prato. E aqui, o nome dessa moça é Estela. Estela. T e o E. Lá. L e o A. E vamos ver se o R intrometido vai mudar o sentido. Aqui, ao contrário, aqui, ó. E agora o R vai entrar. Mudou, olha só. Estrela. E aqui nós temos a dama. Dama. O R intrometido vai entrar depois da letra D, para fazer o encontro consonantal. Consoante seguida de R. Vai ficar drama. Olha só, mudou o sentido. Eu vou pular o prego e vou passar para a faca. Então, aqui nós temos a faca. Se o R entrar depois da consoante F, vai mudar o sentido da palavra. Vai ficar fraca. Opa! Fraca. E o prego? Por que a professora deixou o prego por último? Daqui a pouco eu falo. Então, aqui, vocês podem ver que o R, quando entrou nas palavras, ele mudou o sentido. Agora, aqui, nós temos a palavra prego.
Pré, go, G e o O. Vocês conseguem saber se eu tirar agora, eu vou fazer o contrário, tirar o R daqui, porque ele é intrometido, eu não quero que ele seja intrometido. Como que vai ficar a outra palavra? Vai ficar pego. Olha que legal. Então, vocês viram como é importante a letrinha R? Ela muda o sentido. E agora vamos cantar a musiquinha. Esse R é muito intrometido. Quando entra na palavra, ela muda o sentido. Faz o fio ficar com frio. Faz o pato ir parar no prato. Faz a Estela ver a estrela. E faz a dama ficar com drama. E faz a faca ficar muito fraca. Então, crianças, vocês puderam observar que aqui o encontro consonantal, né, o R intrometido, ele muda o sentido das palavras. Então, quando vocês forem escrever, prestem bem atenção. Crianças, aqui nós estamos vendo, né, o planisfério, seria o mapa mundi. Nós podemos observar todos os continentes. E eu queria que vocês observassem, prestassem atenção aqui no continente africano e no nosso Brasil, que está em verde. Lembram que eu contei para vocês no começo da aula que o povo que morava lá na África vinha para o Brasil nos navios negreiros, com muito sofrimento, com muita dor. E lembram que eu falei para vocês que nessa travessia, ó, da África até o Brasil, eles vinham em porões e tinha crianças também. E essas crianças, elas eram muito tristes. E sabe o que a mamãe delas fazia? Para elas acalentarem, se acalmar as suas crianças, elas rasgavam das barras das suas saias tecidos. E com esses tecidos, elas construíam uma boneca. E essa boneca era a única coisa, a única lembrança que eles iam ter dessa mãe. Porque lembram quando eles desembarcavam no Brasil, eles eram vendidos. E a família inteira se separava. Cada um ia para uma fazenda. E às vezes, nunca mais eles se viam. Mas crianças, essa boneca cabia na palma da mão. E as crianças pegavam essa boneca e muitas vezes escondia dentro do cabelo. E quando houve a libertação dos escravos, às vezes eles se encontravam novamente e a criança já estava adulta, mas ela ainda tinha aquela boneca. E às vezes eles se encontravam, mãe e filho, só através de ver o tecido, que a mãe lembrava do tecido da sua roupa. Então, crianças, agora nós vamos conhecer que boneca era essa. O nome dela era boneca Abayomi. A boneca Abayomi são bonecas negras feitas com pano e sem costura. A palavra Abayomi significa aquele que traz alegria. As mães negras ofereciam essas bonecas em sinal de amor aos seus filhos. Crianças, vamos aprender como fazer essa boneca que é muito especial, que ela é uma identidade do povo negro. Então, para fazer a boneca Abayomi, nós precisamos de um retalho de tecido preto. Ele tem 20 centímetros por 40. Nós vamos precisar também de mais um pedacinho de tecido. Esse aqui tem 5 centímetros por 40. Essa aqui vai formar o corpo da boneca e aqui os braços. Nós vamos precisar de um tecido quadrado, 20 por 20, e 2 tiras. Essas tiras, uma é para a cintura, a outra é para o turbante. Aqui nós já temos uma bonequinha pronta, né? Foi feita com esse tecido, a professora fez com esse tecido. E nós também vamos precisar da tesoura. Lembrando vocês que na época das mães escravas que estavam no navio, elas nem tinham tesoura, elas rasgavam, né, o tecido. Vocês vão pegar o tecido maior e vão dar um nó numa ponta, né?
aqui nós vamos formar a cabeça. Lembrando que essa bonequinha, ela é confeccionada só com nós. Agora nós vamos pegar a tesoura. Vocês de casa, crianças, essa parte aqui de cortar, vocês podem pedir para a mamãe, né, cortar para vocês. A gente vai cortar mais ou menos até o meio. E agora nós vamos dar o nó numa ponta, que vai ser uma parte do pezinho, da perna, e vamos dar o nó na outra ponta, que vai ser a outra perninha, outro pezinho. Então vejam aqui que bacana, crianças, aqui nós já temos o corpo da boneca, né? E essa parte aqui? Essa parte vai ser a parte dos bracinhos. Nós temos os pés, a cabeça, o corpinho vai ser o bracinho. Então agora nós vamos pegar e vamos dar outro nó. Então vocês podem às vezes pedir para a mamãe, se ela tiver roupa velha que vocês não usem mais, vocês podem fazer esses retalhinhos, né? Ou às vezes pedir para a costureira. Esse aqui eu ganhei de uma costureira bem legal. A Raquel, ela me deu os retalhinhos. Aí, demos um nó no meio, agora nós vamos fazer as mãozinhas, vamos dar outro nó aqui na ponta, né? Vai fazer uma mãozinha e outro nó aqui. Ah, olha, nós já temos a nossa boneca. Aí, só que ela tá sem roupa. Nós vamos pegar o retalho, vamos juntar ponta com ponta, põe o dedinho aqui, ponta com ponta. Tá vendo esse biquinho que formou aqui? A parte fechada. Nós vamos cortar, mas não corte embaixo, senão vai ficar grande e vai passar para baixo do corpinho da boneca. Nós vamos cortar, né? Aí nós vamos abrir, ó, ficou um buraquinho certinho para passar a cabecinha dela. E nós vamos vestir. Ó, vestimos ela. Aqui, o segredo é vocês pegarem o bracinho e levantar ele para cima. A gente levanta o braço para vestir a roupa, né? Aí aqui vocês vão ajeitando, ó, tá vendo? Dá uma puxada, né? Aqui. E aí nós vamos pegar a tira maior para nós amarrarmos aqui na cintura. Então aqui nós vamos dar um nó. Aqui. Aí vocês vão ajeitando ali, né? Aqui, ó. Aperta aqui. Aí se vocês quiserem dar um laço, amarrar para frente ou para trás, aí é gosto, né? Aí aqui, olha, ficou meio esquisito, mas aí agora vocês vão arrumando, vocês vão ajeitando, ó. Virem aqui atrás, ó, puxem aqui, ó, né? Olha aqui, ó, já ficou bem legalzinho. E aqui nós temos a cabeça dela. Na cabeça nós vamos colocar o turbante, né? Eu, assim, para ficar bem bonito, assim, eu usei, né, a cor lisa, combinando com uma cor que tem no tecido do vestido da boneca. Então, aqui nós estamos terminando a nossa boneca Bayumi. Então, aqui está ela. Crianças, essa boneca é a boneca que cabia na palma da mão das crianças, onde eles reencontravam muitas vezes as suas mães pelo tecido da roupinha da boneca. E eu gostaria que vocês fizessem essa boneca e postassem no WhatsApp do programa e depois vocês dessem de presente para uma pessoa que vocês amam muito. Porque dar essa boneca de presente significa dar o melhor de mim. Crianças, muito obrigada. A professora amou trabalhar com vocês nessa aula de língua portuguesa e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é professora Selma, da Escola Fulton. É a primeira vez que nós estamos aqui juntinhos, que eu estou com vocês. Normalmente a professora dá aula lá para o primeiro ano e hoje eu tive essa felicidade de estar aqui junto com vocês hoje. Então vamos para uma aula hoje bem animada e bem feliz. Vamos iniciar aqui, ó. Veja que imagem bonita que a professora trouxe. Veja que criança bonita, não é verdade? E tem uma frase que diz muito e que é muito importante. A professora vai ler bem devagarzinho para que a gente possa compreender o sentido da frase. Vamos lá. Existe uma história do povo negro sem o Brasil. Existe uma história do povo negro sem o Brasil. Mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro.
Olha o quanto essa frase já diz aí para nós. E hoje, durante a nossa aula, a gente vai trabalhar bastante isso e vocês vão compreender o sentido dessa frase, que é de Januário Garcia. Então, vamos para frente, crianças, iniciando pelo nosso objetivo do dia, que é reconhecer o significado da data comemorativa Dia da Consciência Negra e conhecer a importância do movimento negro no Brasil. Olhem aqui para a professora Selma, para quem ainda não me conhece, que não assistiu às aulas do primeiro ano. Professora Selma, com a mãozinha aqui, professora Selma, negra também. Olha aqui, vestida a caráter para vocês, para poder a gente entender um pouquinho mais dessa luta do povo negro. Então, vamos lá, crianças. Nós vamos iniciar hoje por um poema bem bonito que se chama O Pequeno Príncipe Preto. Quem vai recitar esse poema é a aluna Isabelle, da escola Mário Braga Ramos. O autor desse poema é o Marcelo Seralva. Vamos lá prestar bastante atenção nesse poema que a Isabelle vai passar para a gente? Preste atenção. Ó, ouvidos bem atentos. Oi, meu nome é Isabelle, eu sou do 5º ano da escola Mário Braga Ramos e hoje eu vou recitar o poema do Pequeno Príncipe Preto. O pequeno príncipe chegou montado em seu cavalo preto. Preto também era sua cor, cor de menino perfeito. Mas é claro que alguém estranhou, pois nas histórias que ouvimos, os príncipes têm outra cor, e não a cor desse menino. Ao que o príncipe respondeu: do lugar de onde venho, os príncipes são todos pretos, os reis, as rainhas, todo o reino. E pelo que vejo aqui, tem tanta gente pretinha, vou procurar uma princesa e fazer dela minha rainha, para que um dia as histórias possam ter cor diferente, uma cor que também é bela, uma cor que traduz a gente. Gostaram do poema recitado pela Isabelle? Uma cor que também é da gente, não é verdade? Gostaram? Bem bonito o poema. Obrigada, Isabelle. Muito obrigada. Tchau, Isa. Então, vamos iniciar a nossa aula pensando lá nos contos de fadas. Vamos ver, olha aqui, a Tiana do filme A Princesa e o Sapo. Observem bem a imagem desta princesa ali dos contos de fadas. Tudo a ver com contos de fadas, não é? Olha lá, tem a coroa, um vestido muito pomposo, muito bem maquiada, muito bem bonita e negra. Linda, não é? Vamos para mais uma. A Moana, será que ela é princesa? Ela não é exatamente uma princesa, mas ela traz aí a característica da raça negra. Ela só é um pouquinho mais clara e veja ali que ela é totalmente diferente ali no jeito de se vestir da primeira princesa. As duas muito bonitas, muito lindas, porém com características diferentes. Veja que aqui a Moana, ela é lá do filme Um Mar de Aventuras, então é mais praia, não é verdade? Então é uma coisa assim mais leve, mas as duas lindíssimas. Então iniciamos ali pelo o poema O Pequeno Príncipe Preto, trouxemos aqui as princesas do conto de fadas e vamos pensar um pouquinho, vamos começar aqui a botar a nossa cabecinha para funcionar. Vamos lá para a primeira questão. Será que existem princesas negras de verdade? O que vocês acham? Existe sim, lá no continente africano existe princesas negras sim, mais para frente no decorrer da aula a professora trouxe algumas princesas, algumas rainhas que vocês vão ver lindíssimas, então existe. A segunda questão, será que eu sou igual a todo mundo mesmo? Olha ali ela pensando, será que nós somos iguais aos outros? Será que a professora Selma é igual a vocês? Só porque a professora está vestida diferente, será que eu sou diferente? O que vocês acham? Vamos relembrar a aula da professora Samantha lá atrás, quando ela trouxe os 3 ovinhos. Eu tenho certeza que vocês devem ter assistido. Se não assistiu, peça para a mamãe ir lá e procurar. Ela trouxe 3 ovos. Um ovo era marronzinho, o outro era amarelinho e o terceiro ovo era bem branquinho. O que a professora Samantha fez? Ela quebrou os 3 ovos e colocou ali no pratinho. E observou o quê? Que os 3 ovos por dentro são todos iguais.
né? A clara bem clarinha, bem transparente, a gema bem amarelinha. O que a professora quer dizer com isso? Que somos todos iguais, sim, embora por fora temos as nossas características diferentes, mas todos nós temos as mesmas capacidades, sim, independente da raça que nós temos. Outra pergunta: por que então que tem algumas pessoas que nos veem diferente? Por que existe isso, que existe essa diferença? Aí que nós vamos agora trabalhar, começar a se aprofundar um pouquinho mais, porque existe muito, crianças, infelizmente, o preconceito. Ai, professora Selma, você traz umas palavras difíceis, mas é para isso que a gente está aqui, para a gente aprender juntos. Preconceito vem da palavra pré. Pré vem antes, conceito. Então, quando uma pessoa tem um preconceito de alguma coisa ou de alguém sem nem conhecer, sem ter razão nenhuma. Então, eu acho que a pessoa é aquilo. Eu acho, mas não tem uma definição. Isso já é um preconceito. E partindo daí, vem muitas vezes o racismo, por isso que as pessoas veem o outro, a pessoa negra, de uma forma diferente, porque são racistas. O que são pessoas racistas? São pessoas que se acham um grupo de pessoas, que se acham superior ao outro grupo de pessoas. Acham que é mais, que é melhor, que é mais inteligente, que pode mais, e não é assim. E dentro desse preconceito, desse racismo, nós temos aí a discriminação. O que é isso, professora? Quanta coisa difícil. Discriminação, e está tudo ali dentro. É quando a gente discrimina alguém, a gente está deixando aquela pessoa de lado e tem um tratamento diferente com um e com o outro. Nós lá dentro da escola, com os nossos amigos, a gente não pode excluir um colega porque ele é mais gordinho, ou porque ele é magrinho, porque ele é negro, porque o outro é branco, porque o outro é ruivo. A gente não pode fazer essa diferenciação. E isso é uma discriminação, e isso não pode. Assim como a gente não quer que faça isso conosco, a gente não pode fazer com os nossos amiguinhos. Então é bem importante que a gente já aprenda isso já desde pequenininho. Vamos agora trazer as princesas reais. Lembra que a professora falou assim que existem princesas negras, sim, não só nos contos de fadas? A primeira princesa que a professora trouxe é a Maqueta, da rainha de Sabá. Veja que linda ela, negra e toda diferente. Ela não tem ali aquela coroa, aquele vestido de contos de fadas, lindíssimas, com características diferentes. Aqui nós temos a rainha de Oaçá, de Zazal, lá na Nigéria. Observem as duas imagens, crianças, como elas são bem diferentes nas características externas dela. Porém, as duas rainhas, as duas com as mesmas capacidades, com os conhecimentos delas, que elas vêm adquirindo. Então, é somente por fora. Trouxemos mais. Essa daqui, veja que diferente. Vocês vão falar assim, mas professora Selma, você tem certeza que ela é rainha? Ela não está de vestido, ela não está de coroa. Veja só, ela não precisa usar a coroa, usar o vestido pomposo para ser uma rainha. Rainha de Matambá, a Zinga. Olha como ela parece uma guerreira, lindíssima também, e também muito inteligente. E parece bem brava, não é verdade? Bem guerreira. Trouxemos mais uma, que é a princesa de Akossuad, Búzia, da família real de Wenche, lá na Gana, também lá do continente africano. Essa daqui, ela vem mais próximo de nós, não é verdade? Então, porque nós vemos muitas pessoas hoje em dia com esses turbantes. Professora Selma gosta de turbante. A professora Selma não é rainha ainda, um dia, quem sabe, mas a professora Selma ainda não é. Mas veja, ela também usa ali turbante, aqueles brincos, os colares. Então, ela é também bem bonita. Então, existe sim rainhas negras. Vamos pensar aqui, mas então por que se criou o Dia da Consciência Negra? Por que tem esse dia? O dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra. Mas por que tem esse dia? Então vamos entender um pouquinho mais, crianças. Vamos lá. Aqui a professora trouxe o mapa para vocês. Observem aqui que todo esse daqui é o nosso continente africano.
E cada cor dessas aqui é um país dentro deste continente enorme, o continente africano, aonde vivem o quê? Os negros. Então, lá naquela primeira, lembra da primeira frase lá no comecinho, que o povo negro já existia antes do Brasil, sem o Brasil, porque aqui eles já tinham a vida deles. E aí, o que aconteceu? Aqui nós temos o continente aqui, aqui o Oceano Atlântico, todo esse azul. Aqui temos as Américas, aqui de verde nós temos o Brasil, que é o nosso país. O que aconteceu, crianças? Olhem o que aconteceu. Os senhores de muito dinheiro vieram aqui para o continente africano, pegaram as pessoas à força. Eles estavam lá, levando a vida deles bem comum, assim como nós. E eles foram pegados à força e foram trazidos, olha aqui o barquinho, para o Brasil. Eles não tiveram nem como resistir. Eles foram tratados como animais, sem direito a nada, trouxeram eles à força. Então aqui, dentro desse contexto que a professora veio falando, teve até algumas princesas também que vieram para cá desse modo forçado. E quando chegou ao Brasil, olhem o que aconteceu. Eles foram forçados a trabalhar lá na lavoura, inicialmente na cana-de-açúcar, ali nas plantações. Vejam lá na primeira imagem, homens, mulheres, idosos, trabalhando ali dia inteiro, debaixo de sol, sem descanso. Aqui também, veja ali com a sacada ali, ó, material pesado, eles carregando daquele sol quente, descalço, a roupa deles. Imagina, eles não tinham direito à alimentação eles não tinham direito a uma roupa, não tinham direito à saúde, educação, a nada. E com o longo do tempo, olha aqui, ó, todos eles foram se tornando escravos. Escravos por quê? Porque eles não recebiam pelo trabalho deles. Eles tinham que trabalhar e pronto, não recebiam absolutamente nada. Ali são nas fazendas, vejam lá, os senhores e a senhora ali sentados àquela mesa farta com muita comida e os escravos ali do lado servindo, aquela escrava negra abanando. Vejam que tristeza, crianças, as crianças ali embaixo, ó, nuas, sem roupas, né? E ali dá a impressão assim que o que eles comiam era resto, sabe? E foi uma parte assim bem triste do nosso Brasil. Mas vejam que ali, se não fosse os negros lá no início, junto com os índios que nós já vimos anteriormente, não existia esse Brasil rico que nós temos hoje. Então, a nossa história parte aí desse início aí com os negros. Ali nas fazendas, vejam aqui os escravos carregando os senhores ali, vejam que tem crianças trabalhando, olha uma criança ali atrás também carregando, parece algo bem pesado, um animalzinho. Aqui continuam, tá vendo? E trabalho direto, incansavelmente. Era muito triste, eles não tinham direito a resmungar, a reclamar. Porque se eles reclamassem, eles sofriam punições muito severas. Aqui eles estavam, olha aqui embaixo, eles estavam todos acorrentados, gente. Olha que triste, crianças, essa parte dessa nossa história. E quando eles não conseguiam ali, eles caíam, eles estavam exaustos daquele trabalho, estavam com fome, estavam com sedes, eles sofriam algumas punições, olha aqui, umas punições muito rígidas, eram chicoteados e outras coisas também bem tristes. Mas vamos para frente. Eles não aceitavam esse tipo de tratamento, porque eles tinham vida comum, assim como nós. De repente chega alguém e levam eles à força e carregam eles, e aí eles não aceitam aquilo. O que acontece? Eles começam a fugir, porque eles não querem aquilo para eles, é lógico que ninguém quer. Eles começam a fugir. Lá atrás, vejam que tem os capitão do mato tentando caçar, recuperar aquele negro que está fugindo. E para onde que eles fugiam? Para os quilombos. Aí teve o início da formação dos quilombos, que eram comunidades formadas por negros que fugiam lá no meio da mata.
O Quilombo dos Palmares era lá no estado de Alagoas, aonde nasceu o nosso querido Zumbi dos Palmares. Por isso, o dia 20 de novembro, a gente faz referência à morte desse grande líder, Zumbi dos Palmares, que nunca se acomodou com todas aquelas injustiças, aquelas maldades e lutou ali junto com os negros para que acabasse com aquela escravidão, porque ninguém aceitava aquilo. E diante dessa luta que ele lutou até o fim, ele foi capturado e foi morto e teve ali uma morte muito triste. E aí, para a gente celebrar e para a gente estar relembrando essa história, no dia 20 de novembro é comemorado aí, celebrado por causa da morte do Zumbi dos Palmares. Vamos lá. Zumbi dos Palmares, ele tinha uma esposa. A esposa dele se chamava Dandara. Bonito o nome dela, né? Dandara foi a esposa do Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos no período colonial brasileiro. Dandara era uma mulher guerreira negra. Ela era forte, ela enfrentava, dominava as técnicas de capoeira e lutava ao lado dos homens e mulheres nas batalhas geradas por ataques no Quilombo. Então ela era uma mulher muito forte e muito guerreira. É uma pessoa também que a gente tem que estar relembrando aí, uma pessoa que é muito importante na nossa história. Aqui a professora trouxe alguns exemplos regionais aqui da nossa região aqui dos Campos Gerais. Na primeira imagem nós temos o quê? A colônia Sutil, que está localizada aqui nos Campos Gerais, entre a região ali, o município de Palmeiras e Ponta Grossa. O que acontece naquela colônia? Teve ali uma formação de quilombos, de escravos. Lá atrás, há muito tempo atrás, tinha uma senhora muito rica, Maria Clara o nome dela, e ela era dona dessa terra. Ela não tinha herdeiros, não tinha marido, não tinha filhos, não tinha para quem deixar toda essa terra. Então, antes de ela morrer, ela já deixou um testamento, que era um documento falando para quem que ia ficar aquelas terras. E ela deixou parte dessas terras todas para os escravos. Então, é uma história aqui da nossa região, que poucas pessoas sabem. Aqui, esse Clube 13 de Maio, também localizado aqui, bem no centro, ali no Ponta Grossa, aqui em Ponta Grossa, bem na região central. Clube Literário e Recreativo 13 de Maio. Ele foi fundado em 1889, um ano depois da Lei Áurea que liberta os escravos. E quem fundou esse clube? Um grupo de jovens negros que fundou ali. Para quê? Para fazer algumas reuniões e alguns eventos sociais. Foi assim que foi criado e iniciou a história do Clube 13 de Maio, que também traz aí a história dos negros. E temos também aqui o Instituto Sorriso Negro. O que é esse Instituto Sorriso Negro? São movimentos de pessoas comuns, normais como nós, que lutam que não haja mais desigualdade entre raças, entendeu? Então, para que não haja mais violência, discriminação. Além desse Instituto Sorriso Negro, tem vários institutos no Brasil todo que tem esse movimento. Por que tem esse movimento? Porque, infelizmente, até hoje ainda tem muita diferença, muita discriminação com relação à cor da pele da pessoa. Mas vamos entender o que é preconceito. Como a professora já falou lá no comecinho, lembram? Que é quando a pessoa tem uma definição de algo sem ao menos conhecer, e dali já vem o racismo e vem a discriminação e trata o outro de forma diferente. Aqui a professora trouxe algumas imagens, algumas falas que dá a entender que seja um preconceito. Veja aqui, nessa primeira aqui embaixo. Nossa, seu cabelo é macio, achei que fosse duro. Isso é uma discriminação, porque o cabelo crespo não significa que ele é duro, ele pode sim ser macio. Então essa fala, ela já está menosprezando e colocando ela num grau inferior, e isso é uma discriminação. Isso não pode, crianças, essas coisas a gente não pode fazer com os nossos amigos, a gente já tem que aprender isso desde pequenininho. Aqui você tem traços finos e delicados, como se somente uma outra raça pudesse ter
traços finos e delicados, não a raça negra. Você é uma negra bonita, todo mundo da sua família é da sua cor, mas e você passou por cotas, né? Passou sem estudar? Então são formas de discriminação. Aposto que você samba como ninguém. A gente tem que cuidar com essas frases, como que a gente coloca essas coisas. Aqui, quando fala assim, ó, você é uma negra bonita, depende muito de como a pessoa se dirige para outra. Você é uma negra. Se a pessoa fala num tom arrogante, é lógico que ela já está querendo ofender. Mas muitas pessoas chamam a professora Selma de negra, de preta, e a professora, mas de uma forma muito carinhosa. Então a gente tem que ver como que a gente vai estar falando e se a outra pessoa também aceita, porque às vezes a outra pessoa também não aceita. Então a gente, cuidado, para a gente não cair no erro, é melhor não falar. Ok? E continuando pensando a mais uma questão. Será que nós nascemos preconceituosos? Será que a gente já nasce com preconceito? Claro que não, crianças. Nós nascemos, né, sem nenhum tipo de preconceito. Aí, com o decorrer do tempo, as pessoas vão colocando essas coisas na cabeça da gente, a gente vai vendo coisas erradas e a gente vai aprendendo coisas erradas. E aqui, depois dessa aula, vocês vão sair daqui com outro pensamento. Se algum de vocês tratava algum amiguinho de vocês de forma diferente, preconceituosa, tenho certeza que agora não vão mais fazer isso, porque vocês já sabem que todos nós somos iguais, não é verdade? Então, nós não nascemos preconceituosos e não vamos ser preconceituosos, ok? Será que por causa da cor da pele nós precisamos nos tratar diferentes? Observem ali que a professora trouxe várias mãos com cores diferentes. E será que a cor de pele significa alguma coisa para que a gente tenha um tratamento diferenciado? Claro que não, né, crianças? Lembra que a professora falou para vocês que todos nós temos a mesma capacidade, todos nós somos capazes do mesmo jeito? Então a cor de pele é apenas uma característica. O cabelo crespo é apenas uma característica. Será que uma raça é melhor do que a outra? Essa daí eu não preciso nem responder, que eu tenho certeza que vocês já responderam. Claro que não, não tem uma raça que seja melhor do que a outra. Antes de nós registrarmos aqui a atividade do dia de hoje, venham com a professora aqui para a mesa, que eu quero mostrar para vocês um monte de coisa que a professora trouxe. Olhem aqui, primeiramente, a professora trouxe o quilombo, olha aqui. Lembra que a professora falou do quilombo? Olha aqui que bonito que ficou. Aqui a professora trouxe algumas bonecas negras. Olhem aqui. As duas bonequinhas negras. Isso. Observem que antigamente a gente quase não via bonecas negras, né, crianças? Agora a gente vê bastante. Trouxemos aqui alguns objetos de decoração. Olhem aqui, que bonito na nossa mesa. Olha. Trouxemos aqui também uma vasta literatura. Olha quantos livros, quantos contos africanos que a gente pode estar lendo e aprendendo um pouquinho mais sobre a nossa cultura, sobre a cultura negra. Eu falei nossa porque a professora é negra, mas sobre a cultura negra. É interessante que vocês peçam lá para os professores de vocês se tem alguma coisa lá na escola que vocês possam estar lendo, se pode emprestar. A professora trouxe também aqui um quadro. Olha aqui esse quadro. É uma telha. Estão vendo? Que linda essa pintura? Uma telha, gente. Maravilhoso, não é? Deixa eu colocar aqui essa telha, porque ela é muito pesada. Trouxe também aqui para vocês algumas imagens. Olha aqui, de personagens que vocês já conhecem. Olhem aqui. Lázaro Ramos e Thaís Araújo. São artistas que a gente está vendo aí direto na telinha, não é verdade? Trouxe aqui a Miss Universo. Olha aqui também, lá do nosso continente africano. Lindíssima, não é verdade? Quem mais que a professora trouxe? Ah, Maria Coutinho. Será que a professora gosta dela? O sorriso da professora? Maria Coutinho. Maravilhosa.
Quem mais? Quem mais? Aqui a professora trouxe algumas rainhas, algumas princesas. Olha aqui, que lindas, cada uma com seu estilo diferente, todas com belezas diferentes, lindíssimas. Existem rainhas reais negras? Sim. E aqui eu trouxe também o Barack Obama, que a gente sempre vê passando na televisão. Alguns personagens aí da nossa história. A professora trouxe aqui uma bonequinha, que daqui a pouco vocês vão entender por que a gente trouxe essa bonequinha. Percebem aqui que ela tem uma trança bem gigante. O que ela parece? Adivinhou? A Rapunzel. Vocês vão entender por que a professora trouxe ela. Vamos lá. Vou colocar ela aqui de novo. Fica aqui, Rapunzel, para a gente continuar a nossa aula. Peguem lá o caderninho de vocês para que a gente possa registrar a nossa aula de hoje. Primeiramente, coloquem a data, como está aqui no caderninho da professora. Dia 20 de novembro de 2020. O nome de vocês, coloquem o nome completinho, bem caprichado, bem bonito. O tema, consciência negra, que foi esse o tema que trabalhamos hoje, não é verdade? Aqui está na outra página, porque aqui na primeira página da professora não coube, mas vocês pulam lá uma linha depois do tema, escrevam lá, número 1, da forma como está aqui. Escreva uma frase sobre a importância do Dia da Consciência Negra. O que a professora quer que vocês façam? Uma frase de algo que a professora falou aqui, que foi bastante marcante aí, que se refere à data do Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro. Tá bom, crianças? Agora, nós vamos para a hora da história. Lembram que vocês... Olha que bonita. Olha aqui. Olha lá o cabelinho dela. Olha aqui o cabelinho da professora Selma. Olha aqui. Então, nós vamos para a nossa hora da história, que é Rapunzel e Yukibungo. Por isso que a professora trouxe a bonequinha negra lá, Rapunzel. Então, a gente está acostumado a ver a Rapunzel dos nossos contos de fada, branquinha sempre. E esse é um conto africano, ela também tem as tranças compridas. Adaptação de Cristina Agostinho e Ronaldo Simões Coelho. Ilustrador Walter Lara, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Editora Masa. Então, vamos para a nossa hora da história. Há muito tempo atrás, nascia na Bahia uma linda menina bem pretinha. Os seus cabelos eram tão compridos, que vejam aqui, à medida que ela ia crescendo, os cabelos iam crescendo também. Aí, um belo dia, ela foi brincar lá no lago de Abaeté. Estava brincando, cantando. O seu canto era lindo, o canto. Aí, de repente, apareceu um quibungo bem na beira do lago e ficou ouvindo aquele canto, ficou maravilhado, ficou observando e zás, raptou a linda menina e levou ela para uma torre bem alta e colocou ela lá dentro daquela torre e escondeu e falou para ela: menina, a partir de hoje você vai cantar apenas para mim. E ela ficou presa naquela torre, totalmente fechada. Passaram muito tempo, muitos anos, os pais de Rapunzel, era esse o nome da linda menina, Rapunzel, e não encontraram ela. O tempo foi passando. Aí um dia apareceu para caçar um belo príncipe. Olha aqui, um belo príncipe. Ele estava caçando ali naquela região. E aí, de repente, ele escutou aquele canto lindo. Da onde vem esse canto? Da onde vem esse canto? Ficou procurando e viu aquela torre e percebeu que o canto vinha ali do alto daquela torre. Mas achou muito estranho, porque aquela torre, ela não tinha portas, só tinha apenas uma janela. E ele gritou: quem está cantando? Aí, Rapunzel, com medo, escondida lá na torre, ficou quietinha, não sabia quem era,
ficou com medo. Ele ficou isso por vários dias. Até que um dia, quando ele volta no meio da floresta, ele fica bem escondidinho, e ele vê um monstro aparecendo. O Kibongo. Kibongo era um monstro de uma cabeça bem grandona, bem enorme, e ele tinha um buraco muito grande aqui nas costas. Quando ele abaixava, aquele buraco se abria. Aquele buraco era para comer as crianças. Mas ele não comeu o Rapunzel, ele escondeu o Rapunzel lá dentro. Esse monstro horrível. Aí o príncipe, observando aquele monstro horrível, como que ele ia fazer? O monstro chegou até a beira da torre e gritou: Rapunzel, Rapunzel, aqui está a sua comida, Rapunzel. Deixe o seu cabelo cair. Aí Rapunzel aparece lá do alto da torre. Olha lá aqui a Rapunzel. Aparece e joga as suas tranças. Vamos jogar as tranças. Olha aqui. Ela joga as tranças dela era bem comprida. Foi crescendo e chegou até lá embaixo. E o príncipe aqui observando como que o Kibongo ia fazer. O Kibongo pega e sobe pelas tranças dela aqui, gruda pelas tranças e vai subindo, até chegar lá em cima. E ela recolhe a trança e os dois entram lá para dentro de novo. O príncipe ficou olhando tudo aquilo, observando. E ele ficou feliz, porque agora ele sabia como ia chegar até lá em cima para libertar aquela linda menina. E ficou quietinho lá, bem escondidinho. Passou horas, até que o Kibongo desceu. O que Rapunzel fez? Ela aparece novamente, joga as suas trancinhas e o Kibongo desce aqui pelas tranças dela e vai embora. E Kibongo saiu, desceu, aí ela entra novamente e ele grita pra Rapunzel: Menina, você me obedeça e fique bem quietinha, porque senão eu pá com você. E Rapunzel ficou lá dentro do castelo, bem quietinha, não se mexia. Aí o príncipe pegou e quando observou e viu que o Kibongo tinha ido embora, chegou na beira da torre e gritou: Rapunzel, apareça, linda menina, eu quero te salvar. Rapunzel ouviu aquela voz, demorou um pouquinho, ela teve medo, mas depois ela pegou, saiu, colocou a cabecinha para fora e olhou. Quando viu aquele lindo príncipe lá embaixo, ela logo se apaixonou. Aí ele gritou: Jogue suas lindas tranças, meninas, para que eu possa te ajudar. Ela olhou para ele, ele estava com um cesto cheio de frutas bem deliciosas e gostosas e tinha um colar de sementes coloridas. Ela não pensou duas vezes. O que ela fez? Jogou as tranças novamente e ele subiu. Olha que subiu até lá no alto e entrou na torre junto com ela. Foi amor à primeira vista. Entraram os dois, ficaram lá dentro e fechou a janelinha para que ninguém percebesse. Foi amor à primeira vista. Eles conversaram, sorriram. Rapunzel voltou a ficar feliz novamente. Contou para o príncipe como ela foi raptada, como que Kibongo raptou ela. E ele falou assim: não se preocupe, linda menina. Amanhã eu vou trazer uma escada de bambu e vou te tirar dessa prisão. Abriu de novo, novamente a torre. Rapunzel saiu, jogou as suas lindas tranças e o príncipe desceu pelas suas tranças. Isso, e foi embora. Foi embora o príncipe. Rapunzel voltou novamente para a torre e ficou bem quietinha lá dentro, como se nada tivesse acontecido. Ficou em silêncio. O que ela não sabia é que o plano não ia dar certo.
Quando foi bem de tardezinha, Kibongo voltou. Tum, tum, tum. Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças, Rapunzel. Para que eu possa subir, eu trouxe sua comida. E ele tinha trazido um cesto cheio de farinha, peixe e mandioca. Rapunzel olhou e jogou as tranças. E Kibongo subiu. Subiu. Quando chegou lá em cima, que os dois estavam lá dentro da torre novamente, Rapunzel tinha esquecido de tirar o colar de sementes que o príncipe tinha dado para ela. E o Kibongo descobriu todo o plano. Ele gritou com ela: menina desobediente, você me desobedeceu. Oh! E ele ficou muito furioso. Ele abaixou a cabeça, aquele buraco enorme nas costas se abriu. Não comeu ela. Quando o buraco abriu, ele olhou para ela com a cara muito feia, mas não comeu. Pegou, fez uma malvadeza muito pior. Pegou as tranças delas e comeu toda a trança. E olha aqui como ficou o cabelinho de Rapunzel. Bem curtinho, olha aqui, sem cabelinho nenhum. Rapunzel começou a chorar desesperadamente, porque o cabelo dela não tinha mais. E aí o Kibongo ficou escondidinho lá na torre. Quando o príncipe chegou, Rapunzel já sem cabelo, estava aqui com o Kibongo. E aí o príncipe chegou sem saber o que estava acontecendo. E chegou sem saber o que estava acontecendo, gritou novamente: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças, linda menina. Eu cheguei e vou te tirar dessa prisão. Kibongo cochichou para Rapunzel lá dentro. Ha, 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 ha. Ele pensa que vai raptar a minha linda menina? Ha, ha, ha. Está muito enganado. E aí, o Kibongo jogou a trança. Só que não era mais pegado na Rapunzel, porque estava amarrado no bambu. E o príncipe achou que era o cabelo da menina que estava ainda na cabeça dela. Aí o príncipe subiu. Foi subindo. Olha que o príncipe chegou, foi subindo. Quando chegou aqui, a menina pegou, apareceu e gritou. E falou assim: fuja, querido, fuja. Aí não deu tempo, porque o Kibongo pegou, balançou as tranças e ele foi caindo e caiu. A janela era muito pequenininha. Quando o Kibongo apareceu, a Rapunzel esbarrou nele sem querer, pum! E o Kibongo caiu lá embaixo. Caiu só que ele tinha alguns poderes, Kibongo. Quando ele estava caindo, ele tentou falar algumas palavras mágicas para virar morcego e sair voando, mas não deu certo. Ele se esborrachou lá embaixo, aquele fedorento, e puf, sumiu. Aí a princesa estava livre. Ela pegou, tinha uma escada de bambu, ela pegou e desceu. Já com seu cabelinho bem curtinho, ela desceu pela escada, e quando viu o príncipe lá embaixo caído, começou a chorar. Ai, meu príncipe, o que aconteceu com você, meu príncipe? Vocês acreditam que a lágrima de Rapunzel começou a sarar as feridas do príncipe e ele foi se levantando, sarando todas aquelas feridas. E vocês não sabem o que aconteceu. As lágrimas de Rapunzel fez com que os olhos dele voltassem a enxergar novamente. E os dois se olharam. Olha que bonito! Foi amor à primeira vista. E eles se olharam, se abraçaram, sorriram e voltaram para o seu povo. E
linda a história! Gostaram da história, crianças? Vocês viram? Vocês nem imaginavam que tinha essa história da Rapunzel e o Kibumbo, não é verdade? Então peçam para a mamãe verem lá, procurarem lá na internet, ou se por um acaso na escola de vocês tiverem, é um conto bem legal. Bem bacana. Agora vamos lá para o nosso objetivo do dia. Será que alcançamos o objetivo que é reconhecer o significado da data comemorativa Dia da Consciência Negra? Alcançamos o objetivo? Sim, a gente compreendeu o significado dessa data tão importante do Dia da Consciência Negra e reconhecemos sim a importância do movimento negro do Brasil, o quanto é importante esses movimentos para diminuir a desigualdade das raças. Então, alcançamos o nosso objetivo da aula de hoje, não é verdade? Crianças, um grande beijo para vocês. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. E aí, galera do segundo e do terceiro ano, todo mundo presente aí para a nossa aula de Ciências da Natureza? Ou eu vou precisar fazer a chamada hoje, hein? A chamada do segundo e do terceiro ano. Quero todo mundo aí, ó. Trouxe o copo de água junto aí para você não precisar ir lá buscar água? Espera aí. Espera a nossa aula de Ciências da Natureza, que hoje está bem bacana. E vamos ver se os professores também estão animados aí para a nossa aula de hoje? E aí, professores? Todos presentes na nossa aula? A nossa aula, que sempre é elaborada pelo grupo de pesquisas de aula. Então, vamos aproveitar e mandar um abraço para todos os professores que estão empenhados no nosso processo aqui, né? E falando em processo, eu acho que tem 3 palavras que a professora sempre esquece e hoje eu vou pedir a ajuda de vocês novamente. Vocês lembram quais são as 3 palavras que ajudam a nortear os nossos estudos? Vamos lá? Conhecimento, experiências e investigação. Então, nós já podemos perceber no decorrer de todas as nossas aulas que nós sempre estamos investigando alguma coisa, sempre estamos fazendo experiências. Para quê? Para que nós possamos consolidar o nosso conhecimento. E falando em conhecimento, vocês lembram da aula de ontem? Vamos recordar? Nós começamos falando sobre o efeito estufa. O que nós vimos ontem? Que o efeito estufa é um fenômeno natural que ajuda a manter a Terra aquecida, que sem ele, certamente, nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. Lembram lá das nossas experiências, da nossa estufa, das sementes, que nós podemos perceber que esse efeito estufa, esse calor, ele é necessário para que as plantas se desenvolvam, para que nós não sintamos tanto frio, né? Ou seja, o nosso planeta ele vai ter uma temperatura adequada. Isso num fenômeno, num processo natural, certo? Bom, nós vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos juntos? Então, o nosso objetivo é conhecer o efeito estufa e sua importância na manutenção da Terra. Bom, ontem eu falei para vocês que nós íamos continuar conversando sobre esse objetivo, certo? Mas hoje a nossa pergunta ela é um pouco diferente. Vamos lá, segundo ano, terceiro ano, juntos com a prof para descobrir qual é a nossa pergunta de hoje? Que é que nós vamos... Qual a importância do efeito estufa para o planeta Terra? Bom, ontem nós começamos a conhecer o que ele é, como ele acontece.
e hoje nós vamos finalizar sobre a sua importância. Nós vimos nas nossas experiências que o efeito estufa ele vai fazer o calor, né? Lembram lá da nossa água que esquentou? Pois é. Então hoje nós vamos ver por que ele é importante. E para isso, nós vamos conhecer as nossas hipóteses. O que será que o Luiz Miguel disse para nós lá do 2º ano da Escola Egder Zanoni? Ele disse que precisamos de calor, toda a vida na Terra precisa do calor. Olha só. E a Amanda? Cadê a Amanda? Opa, chegou a Amanda aqui, o 2º ano A, lá do integral da Escola Egder Zanoni. O que será que a Amanda falou para nós? É um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. E o Davi do 2º ano B, que foi que o Davi falou? Que estufa é tudo o que a gente faz e prejudica a mata e a natureza responde com falta de água ou com muita chuva ou com muito calor. Vamos prestar atenção nessas hipóteses para que nós possamos entender o que ele quis dizer quando nós prejudicamos a natureza, que ela vai responder. Nós vamos descobrir hoje, certo? E aí, vamos relembrar da importância de como o efeito estufa ele acontece? Bom, o raio do Sol bate na Terra, atravessa as camadas da atmosfera, ele esquenta, certo? E aí, uma parte desses raios volta para o espaço e a outra parte se mantém na nossa atmosfera, certo? Gerando o quê? Calor. Vamos agora perceber um pouco mais. Aqui nós podemos ver que nós temos algumas nuvens, alguns gases, né? Vem junto com a prof. Lembram ontem que a professora falou que nós temos uma camada que nos protege? Qual é o nome dela? Vocês recordam? É a camada de ozônio. E presta bem atenção, porque se eu lembro muito bem, tem alguma coisa na tarefa sobre isso. Bom, a nossa camada. O que acontece? Nós vimos que o efeito estufa, ele é natural porque o Sol vai bater o raio, né? Os raios vão bater na Terra e vão se manter na região da atmosfera, fazendo o quê? O calor, mantendo o quê? O calor. Então, esse calor, lá na nossa experiência da água na caixa do sapato, lá, por causa do plástico, o calor não saiu, ficou dentro da caixa. E o que aconteceu? A nossa água esquentou. Mesma coisa vai acontecer no nosso planeta. Só que aqui não é um plástico que vai manter esse calor, e sim os gases poluentes que são liberados pelas chaminés das indústrias, né? Pelos automóveis. As fumaças das queimadas também, elas vão subir lá para a atmosfera e vão se juntando e vão fazendo uma camada, né? Vão fazendo como se fosse um cobertor, uma manta. E esses gases vão impedir que o raio do Sol ele volte para o espaço, fazendo o quê? Gerando aqui o calor. Então, nós temos essa temperatura devido a isso. Até um certo ponto, isso é natural. Mas, como será que esse calor pode se tornar maléfico? O que é maléfico, professora? Pode fazer mal. Vamos ver? Para nós entendermos um pouco mais sobre como acontece esse processo do efeito estufa, nós vamos fazer a nossa experiência de hoje. E aí, nós vamos começar a perceber, lá quando a professora falou do calor,
calor, ele até um certo ponto, ele faz bem, mas quando será que ele vai fazer mal? Espera aí, que logo, logo nós vamos descobrir. Para a nossa experiência de hoje, nós vamos precisar de 2 garrafas PET cortadas, né? É só a parte de baixo, logo a professora vai mostrar. 2 mudinhas de alface, terra, água, tesoura e plástico filme. Vamos junto? Bom, na nossa experiência, nós vamos fazer o seguinte, a professora falou que ia trazer já a garrafa cortadinha, né, para facilitar aqui. Eu trouxe as mudinhas, nós vamos precisar de apenas 2, mas eu trouxe, né, algumas aqui. Nós vamos preparar, vamos colocar a terra no nosso recipiente. Lembrando lá que qual é o tipo de solo que as plantas gostam, ou melhor, que elas se desenvolvem melhor? Quem lembra? O solo humoso, né? Que vai ter os nutrientes para a planta. Então, nós temos, vamos colocar em um e no outro. Certo? E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma muda de alface, né? E vamos colocar lá dentro para que ela possa se desenvolver, tá? Então, mantenha aqui. No outro, nós vamos colocar a outra mudinha. E vamos plantá-la. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte. Uma delas, nós vamos cobrir com o plástico filme, que vai fazer a função do quê? Da estufa. Lembram lá da aula de ontem? Então, bem por aí. Então, nós vamos fechar a nossa garrafa, fechar a nossa muda. Só que como essa experiência, ela demanda de tempo, a prof... Aí, pronto. A prof já trouxe 2 que eu já providenciei para que nós possamos verificar o que aconteceu. Bom, pensando que o plástico faz a função da estufa, né? Primeiro detalhe que eu quero que vocês observem. Verifiquem a quantidade de gotículas de água que eu tenho na borda da minha garrafa. Além do que, eu também vou ter gotículas de água aqui em cima no plástico. Então, primeira coisa, eu consigo perceber que a umidade, ela se mantém por mais tempo quando eu tenho esse efeito estufa, né? Esse calor aqui. No meu outro pote, no meu outro recipiente, eu não tenho a água, né? A gotícula de água aqui na minha borda, quer dizer que ele está evaporando. Agora eu vou tirar aqui para nós percebermos o que é que aconteceu com as mudas. Aqui a prof plantou rúcula e alface. Primeiro detalhe que nós vamos observar. Ah, professora, mas assim eu olhando eu não consigo perceber quase nada. Mas um bom cientista, ele vai saber investigar as diferenças. Por quê? Presta atenção aqui, vamos pegar essa muda de alface aqui. Nesse recipiente aqui, o que acontece? Ela estava exposta ao vento, aos insetos, ao calor excessivo. O que acontece? Eu tenho uma folha que quebrou. Então, o
essa planta ela vai demorar muito mais tempo para se desenvolver, porque toda a energia que ela ia transferir para folhinha nova, ela primeiro tem que ir lá e consertar o que está estragado, né? Mesma coisa quando nós nos machucamos, o nosso corpo precisa ir lá e sarar a ferida, né? Fazer a casquinha. Então, aqui é a mesma coisa. Então, ela vai diminuir o seu desenvolvimento, porque primeiro ela vai precisar recuperar essa região aqui que foi, né? Que a folhinha quebrou. A rúcula aqui, ela está se desenvolvendo também, mas nós podemos ver uma folhinha mais seca, né? Agora vamos perceber o nosso potinho que estava com a estufa. Olha aqui a folha da alface saindo para fora já, tá? Quer dizer que essa folha ela se desenvolveu muito mais rápido. As folhinhas da rúcula, elas estão mais verdinhas e mais úmidas. Então, se eu manter esse meu processo e for observando dia após dia, qual é que vai se desenvolver mais rápido? Em segundo ano, em terceiro ano, o meu pote que estava com o efeito estufa, né? Que estava com o plástico, certo? Então, todo o calor que se manteve aqui vai fazer com que a planta se desenvolva mais rápido. E aí, pessoal, nós vamos conseguir compreender que o efeito estufa, ele vai manter a vida no planeta, certo? Bom, vamos então agora entender quando que esse calor vai se tornar prejudicial. Nós temos o processo natural, mas quando eu tenho um aumento desses gases poluentes, o que vai acontecer? O calor vai ser muito maior. E aí, esse calor excessivo vai trazer consequências para o nosso planeta. E qual é uma das consequências? Nós vamos entender agora o que vai acontecer com o fenômeno do aquecimento global, porque efeito estufa é natural. Agora, quando esse calor aumenta, daí nós já vamos ter um aquecimento. E aí sim, nós teremos causas onde nas geleiras nós vamos ter o derretimento, né? Porque o gelo com o calor ele vai derreter. Então, se aumentar o calor, o gelo vai derreter. O que vai acontecer? O oceano vai aumentar e também os animais que dependem dessas regiões, que seu habitat é nessa região, não vai ter mais o seu espaço. O que vai acontecer? A extinção, ou seja, o desaparecimento desses animais. Nós também teremos o aumento da temperatura natural, causando que se aumentar esse calor, o que pode acontecer? O ciclo da água vai ser desregulado, fazendo o quê? Com maiores períodos de seca. E se vocês prestarem atenção, nós já estamos passando por períodos de maior de seca e pouca chuva, né? Então, será que o calor já não está afetando? Pensa aí. Mudanças climáticas. As geleiras vão derreter, as florestas vão estar mais secas, propensas ao fogo, né? Se a folha ela tiver mais seca, mais facilmente vai pegar fogo, como nós vimos há um tempo atrás aí, as queimadas que estavam acontecendo no nosso país, né? Agora, também poderemos ter quando a chuva vem, ela vem e causa enchente, ou então os períodos de seca, certo, pessoal? Bom, quais atitudes que podem ajudar a aumentar esse calor? Aí vocês vão lembrar lá da aula da professora Fernanda, que ela falou dos 5 R's. Por que ela falou? Para que a gente possa reduzir, porque o lixo é uma das causas. Quanto mais lixo nós usarmos, nós também vamos estar, ou melhor, quanto mais lixo nós produzirmos,
Nós vamos estar afetando esse processo. As indústrias soltando a sua fumaça, o desmatamento, certo? Então, nós vamos ter situações, né? O ser humano, com as suas atividades, vai ocasionar né? Com essas atitudes, ele vai acabar fazendo com que esse calor aumente. Esse calor aonde? Na verdade, a eliminação dos gases poluentes que vão se acumular lá na camada que a professora mostrou, né? Fazendo com que essa barreira ela fique mais grossa e o calor não consiga sair novamente para o espaço e mantendo-se aqui, né? Na nossa atmosfera. Bom, pessoal, nós vamos agora ver 4 frases que vocês vão me ajudar a fazer um verdadeiro ou falso. Então, primeiramente aqui, nós temos a frequência de chuvas, né? Então, vamos ver aqui. A frequência de desastres naturais, como furacões, enchentes e secas, não está relacionado ao aquecimento global? Essa é uma frase verdadeira ou falsa? A frequência ela não está relacionada? Está, então é uma frase falsa. Aí nós vamos ver aqui a próxima. O aquecimento global é um fenômeno climático que mantém as temperaturas do planeta estável, ou seja, não altera a temperatura. O aquecimento global não altera a temperatura? Altera. Então, é uma frase falsa ou verdadeira? Falsa. Nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes decorrentes da atividade humana aumentaram a concentração desses gases na atmosfera, nas camadas da atmosfera? Verdadeiro. E aí, por último, nós temos o efeito estufa. É um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na Terra? Verdadeiro. O efeito estufa é natural. Bom, pessoal, vamos relembrar da pergunta da nossa aula de hoje? Qual a importância do efeito estufa para o planeta Terra? Vamos rever as nossas hipóteses também? O Luiz Miguel disse que nós precisamos de calor, toda a vida na Terra precisa do calor. Sim, nós precisamos do calor. A Amanda disse que é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. A Amanda, sim, e aí nós vamos pegar a hipótese dela aqui e vamos fazer uma homenagem, mais uma, para a nossa cientista Sônia Guimarães. Por quê? Porque ela é a primeira mulher negra, como nós estamos homenageando ou pensando na consciência negra, né? Nós vamos ver que ela, Sônia Guimarães, ela estuda essa radiação vermelha, né? Então, ela vai buscar a sua inspiração lá no Sol, né? Lá no efeito estufa. E o Davi disse que o estufa é tudo o que a gente faz e prejudica a mata e a natureza responde com falta de água ou com muita chuva ou com muito calor. O que será que o Davi está falando aqui? Do efeito estufa ou do aquecimento global? Porque quando nós prejudicamos, nós vamos ter o desequilíbrio dos fenômenos climáticos. E aí, galera do 2º e do 3º ano, conseguimos atingir o nosso objetivo de hoje? Conhecer o efeito estufa e sua importância na manutenção da Terra? Sim, né? Bom, nós vamos ficar por aqui e nós aguardamos vocês na próxima semana com mais uma aula de Ciências da Natureza. Beleza, pessoal? Chegamos ao final
de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Boa noite, pessoal. Hoje eu tô aqui com a atividade que eu fiz de artes, que era para inventar uma bandinha de rock, e o nome da banda é Os Ninjas do Rock. Daí eu fiz o palco, colei todos eles ali, fiz um cabo na caixa, as caixinhas, e aqui é o telão. E aqui atrás é o camarim. Aqui tem a escadinha para subir, daí ali tem as portas do guarda-roupa e aqui uma televisão. Daí aqui ele fica assim, e quando quiser subir pro palco é só baixar. Daí sobe e faz o show. E assim ficou a minha atividade de artes. Boa noite.